É a 58ª mensagem sobre conflitos da vida, e hoje temos como tema princípios básicos de finanças. Está faltando pouco para nós terminarmos todo o curso. Depois desse vem mais 2 assuntos bem curtos e a gente terá encerrado. Não vamos encerrar hoje. Não sei quantos encontros vamos gastar sobre isso, mas estamos caminhando para o final. Então nós vamos ver hoje princípios básicos de finanças. Deus promete suprir todas as nossas necessidades, e essa é a afirmação que nós encontramos em Filipenses 4,19, onde lemos assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, é uma promessa grandiosa, tremenda, porque diz que Deus vai suprir todas. Não são algumas, são todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso, quando nós percebemos que as nossas necessidades básicas não estão sendo satisfeitas, isso é uma indicação clara de que estamos quebrando alguns princípios básicos em nossa vida. Em outras palavras, se faltar aquilo que é básico, significa que nós estamos gastando mal o nosso dinheiro. Significa que os valores que temos não são os de Deus para a nossa vida. E quando os nossos alvos não são os de Deus, quando eles estão fora do lugar, normalmente as pessoas ficam endividadas, porque elas acabam gastando mais do que podiam ou deviam. A palavra de Deus mostra que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22:7 diz que o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Nós fomos libertos da escravidão do pecado e não devemos permitir que nenhum tipo de prisão venha sobre nós de modo a trazer ansiedade. Chegam as que já nos enfrentamos no dia a dia, tudo aquilo que nos pressiona, tudo aquilo que nos aflige, nós normalmente é resultado de coisas que temos para pagar e o receio de não ter ou não ter mesmo com o que pagar. Quando temos dívidas, nós vivemos sob pressão para pagar o que devemos. E nós vamos nos encontrar em uma das duas situações. Ou vamos procurar dirigir a nossa vida tendo como centro, como alvo principal o dinheiro, ou nos envolveremos numa corrida para enriquecermos logo. Nós sabemos que essa é a atitude da maior parte das pessoas. Eu creio que todos acompanharam aí os desdobramentos. Eu não sei se mas foi o maior valor desse prêmio que a loteria? Como é que chama isso?
Mega Sena pagou. Então, nos jornais que a televisão exibiu, falou-se muito sobre pessoas que buscam freneticamente, enfrentam filas enormes, e quanto maior o valor, maior são as filas. As pessoas ficam um pouco que obcecadas para ganhar um dinheiro fácil. No último encontro de células com a liderança, nós falamos muito sobre esse assunto que vamos falar hoje. E eu fiquei impressionado porque eu nem sabia antes, na terça-feira, que nós íamos tratar desse tema. E depois eu vi como coincidiu. Então, realmente, não é isso que Deus tem planejado para nós. Já temos dito aqui que crente não joga. O jogo vicia. Acho que dissemos na semana passada, não sei se direto ou indiretamente, ou se foi no encontro de terça-feira, mas qualquer coisa que nos venha viciar, e as pessoas ficam viciadas no jogo porque querem ganhar e não ganha nessa, mas quer ganhar na outra, e assim vai. Isso é prisão. Nós vimos anteriormente que todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada pode dominar-nos a não ser o Senhor, e o domínio dele é diferente. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o governo de Deus é um governo leve. As pressões que sofremos não são de Deus, são resultantes de pecados, de erros, de quebra de princípios. Quando nós buscamos enriquecimento rápido, nós experimentaremos culpa em nossa vida se formos desonestos. 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não foi isso que Deus planejou para mim e para você. Mas quando o objetivo de nossa vida é estarmos em sintonia com os propósitos de Deus, não haverá contas vencidas que não sejam pagas. Porque as Escrituras afirmam que não devemos dever nada. Para ser coerente com o texto, as Escrituras afirmam que não devemos dever coisa alguma a ninguém. O texto diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Se há uma coisa que eu devo sempre a você, é o amor. E esse amor eu nunca pago. É uma dívida que eu tenho continuamente para com você e para com cada um de vocês aqui. Se levarmos esse mandamento em consideração, nós não teremos a pressão de contas chegando, porque as Escrituras afirmam que, tendo o que comer e com o que vestirmos, devemos estar contentes. 1 Timóteo 6, 7, 8 diz assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar.
Por isso, tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Aqui está falando que eu e você podemos, aquilo que Deus promete, permitir que eu e você possuamos: comida, alimento de toda a natureza e vestuário. Dessa forma nós teremos o bastante para nós e até para ofertar para os propósitos de Deus. 2 Coríntios 9, 8 e 11 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. A boa obra aqui é a graça de dar. Versículo 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O texto promete, os textos que nós já lemos mostram que Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir todas as nossas necessidades. E esses textos que nós lemos mostram que nós teremos o necessário para nós e o necessário para dar. Se você examinar o contexto, você vai ver que o contexto é de dar, é de semear. E na medida que você semeia, você vai ter sempre para você e vai ter para outros também. Se assim fizermos, nós faremos investimentos de natureza eterna. Nosso trabalho ou nossos negócios terão as prioridades de Deus e tudo estará nos seus devidos lugares. Dessa forma, nós vamos experimentar uma nova liberdade e ficaremos livres de qualquer ou quaisquer negócios ilícitos que tenhamos praticado no passado. Então precisamos aprender a ter um sistema adequado de valores. A adoção de um sistema adequado de valores requer o estabelecimento de alvos. E queremos falar hoje sobre 3 alvos. Existem outros, mas o tempo, creio, não permitirá ver mais do que 3. Primeiro alvo: reconhecer que tudo que eu possuo pertence a Deus. Bens, propriedades, dinheiro, poder aquisitivo, tudo pertence a Deus. Isso torna Deus responsável por sua propriedade. Quando eu falo sua, não estou falando de você, estou falando dele. Se ele é o dono de tudo, quem é responsável por tudo? Eu? Não, é ele. Agora, ele quer que eu administre as coisas que ele me dá dentro dos padrões dele, porque é dele. Deus quer reduza ou aumente minha renda e bens, eu posso ser grato a Ele. Se eu tiver um aumento de rendimentos, devo ser grato. Se eu tiver eles diminuídos, devo ser grato também a Deus. Porque eu tenho que saber que o que eu tenho é dele e ele faz com que é dele como ele quer. Esta foi a atitude de Jó diante de tantas perdas. Jó perdeu tudo.
Da noite para o dia perdeu todas as coisas que ele tinha, inclusive seus filhos, e perdeu todos os seus bens. E alguém veio sempre contar a Jó as suas perdas, uma atrás da outra. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, é um gesto de humilhar-se, um gesto de humilhação diante de Deus, e rapou a cabeça, outro gesto de humildade, também de quebrantamento. Ainda mais, então prostrou-se rosto em terra em adoração, e disse: nu, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. O admirável nisso é que Deus virá ao nosso encontro no nível em que nós nos encontramos. Se nós tratarmos sinceramente com o Senhor e aplicarmos os seus princípios, nós vamos poder dedicar as nossas contas a Ele. Naturalmente, se pedirmos perdão a Deus pelas vezes que usamos de maneira errada o dinheiro dele, Deus está mais interessado em que tenhamos vitória no aspecto financeiro de nossa vida do que nós mesmos. Temos que entender isso. Não é um interesse meu, é interesse dele, que eu e você tenhamos êxito na nossa vida financeira. Segundo aula, fazer da sabedoria o meu objetivo principal. Eu preciso ver a vida do ponto de vista de Deus. Isso inclui a área financeira. Ver a vida do ponto de vista de Deus mudará os meus conceitos acerca do que realmente é importante. Ao invés de usar o dinheiro para adquirir mais coisas, e nós vivemos numa sociedade em que isso é despertado em nós o tempo todo. Nós temos, e eu tenho que admitir, eu mesmo tenho muito mais coisas do que eu preciso. E há muitas coisas que a gente fica querendo desfazer-se delas porque elas não têm nenhuma utilidade. Foi uma bobeira, foi um erro, ou foi uma precipitação, seja qual for, comprarmos certas coisas que depois, por que compramos? Ah, porque fulano tem. Ah, porque você vê na televisão. Você vai no mercado e tudo apela para você consumir. Teve aí o Black Friday. Então, dizem que no Brasil é Black Fraud, né? Mas, então, ao invés de usar o dinheiro para adquirir mais coisas, o alvo principal da minha vida passa a ser a comunicação do amor de Deus, satisfazendo as necessidades alheias, na medida em que Deus me capacita. Será que você, quando ganha o seu dinheirinho, você tem em mente que Deus lhe dá isso para você beneficiar outras pessoas, além de você? É por isso que Jesus disse, Mateus 6, 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É incrível, mas eu creio que, eu não sei se todos nós temos consciência disso. Quanto menos coisas nós temos, menos preocupação temos.
Quanto mais coisas temos, mais preocupação temos com essas coisas. Vocês concordam comigo? Se concordam, né? Agora, não é pecado ter dinheiro. Jó era um homem riquíssimo. Salomão era o homem mais sábio. E Jesus diz que ninguém houve mais sábio do que Salomão, mas ele ali, Jesus era mais sábio do que ele, naturalmente, mas ele usou ele como referência entre os demais. Mas ele também foi o homem mais rico do mundo. Tinha tudo do bom e do melhor, a ponto das pessoas virem de várias partes do mundo para ver as coisas e como funcionavam. Há muitas pessoas a quem Deus tem abençoado ricamente com muito dinheiro. O Senhor tem dado a algumas pessoas o dom de contribuir. E nós veremos isso mais pormenorizadamente quando terminarmos o estudo de Romanos, o que não deve acontecer hoje, porque temos uma outra mensagem hoje à noite. Mas Romanos 12, 7a e 8b diz assim: se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Há pessoas que têm o dom de contribuir. Agora, se ela tem o dom de contribuir, ela tem o dom de ganhar também. Então é uma pessoa a quem Deus concede grandes riquezas, ou concede bastante, o suficiente para ela dar sempre, e à medida em que ela dá, ela tem mais para dar. Agora, é uma pessoa que vê nos ganhos que ela tem uma maneira de abençoar outras pessoas. Infelizmente, alguns crentes têm olhado com menosprezo as pessoas que têm sido abençoadas com grande quantidade de dinheiro. E essas pessoas que veem os outros com menosprezo, veem o rico com menosprezo, não ficam perturbados propriamente com o fato do rico ter tanto dinheiro, mas ficam preocupados com o fato de eles não terem o dinheiro que o rico tem. Eles ficam preocupados e muitas vezes amargurados contra Deus, porque Deus deu tanto para um e não deu para ele. E quando alguém tem uma atitude dessas, isso apenas demonstra porque ele tem tão pouco. Ele não está preparado para ter muito. Deus não dará dinheiro às pessoas em quem Deus dará dinheiro, melhor dizendo, às pessoas em quem ele pode confiar, que vão saber fazer bom uso desse recurso. Pessoas que vão usar esse dinheiro para a glória de Deus. E porque muitos crentes têm menosprezado aqueles que têm tanto dinheiro, muitas pessoas ricas têm amargura contra a igreja, pela maneira como elas são tratadas por terem muito. Eu lembro de uma ocasião, nós tivemos no passado algumas pessoas mais abastadas, e eu lembro aqui na igreja que uma delas não tinha paz. Viviam atrás dessa pessoa para pedir dinheiro. Olha, eu ficava envergonhado com isso. E, bom, dessa forma, essas pessoas ricas ficam amarguradas contra a igreja, porque elas não estão experimentando a alegria do Senhor em suas vidas, porque não estão fazendo uso que deviam das riquezas que Deus lhes deu para os seus propósitos. Daricó disse estar convencido de que se aqueles que têm dinheiro
soubessem como Deus quer que eles usem o seu dinheiro, e as igrejas não teriam dívidas nenhuma. As Escrituras afirmam que aquele que tinha muito não teve demais, e aquele que tinha pouco, nada veio a lhe faltar. 2 Coríntios 8, 13, 15 diz assim: nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Minha mãe, quando eu era menino, ela tinha um princípio que ela nem era crente nessa época, mas ela tinha princípios que me impressionavam bastante. Ela nunca deixou de atender uma pessoa na nossa porta que viesse pedir comida. Ela preparava o mesmo prato que a gente comia, as mesmas coisas e levava. Ela dizia assim: meu filho, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pode ser, ela pensava assim, pode ser que algum dia você esteja passando uma necessidade e alguém vai acudir você. Ela não pensava nela passando necessidade, ela pensava nos filhos, para que os filhos não passassem necessidade. Olha, eu dou, a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias como é que é? O recolherá, é isso mesmo? Oi? O acharás. Então o texto diz: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Ele está se referindo aos povos da Judéia. A fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles, quando eles estiverem fartos, quem sabe vocês podem estar passando pelo que eles estão passando, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, aí é uma referência ao maná: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Se o alvo principal de uma pessoa é ganhar dinheiro, obter aquelas coisas que podem ser obtidas com dinheiro, então o seu sistema de valores está inadequado. Se alguém está disposto a sacrificar outras coisas pelo dinheiro, tais como um nome honrado, uma consciência limpa, ou se ele procura comprar coisas que o dinheiro não pode obter, tais como paz interior, segurança, lealdade, amizades, para obter lucros temporários, pessoas que acabam buscando essas coisas através de meios que não são os de Deus. Ou se ele adquire bens para se esquecer de suas responsabilidades para com Deus, ela enche de coisas para preencher o vazio que há nela de Deus. Ou se a pessoa sente que merece mais do que comida e vestuário, então esta pessoa tem um sistema de valores errado. Já dissemos anteriormente que Deus prometeu nos prover de alimento e vestuário. E se tivermos uma atitude de querermos mais do que alimento e vestuário, nós nos tornaremos muito amargurados contra Deus. Se você tem mais do que alimento e vestuário, não há nenhum mal nisso. É bênção. O importante é que você ensine os seus filhos que, tendo alimento e com que vestir, eles devem estar contentes. Os nossos filhos não devem ver
dos valores que o mundo valoriza como algo a ser alcançado. Nós devemos ser gratos a Deus porque temos o essencial. E podemos ser gratos a Deus porque temos além do que é essencial. Isso é importante para que haja um espírito de gratidão e de apreciação a Deus por tudo quanto Ele fizer, além do que Ele prometeu fazer. Larry Clark conheceu um homem de negócios que se esqueceu de dar a Deus o devido lugar na sua vida financeira. Ele era um homem muito dedicado a Deus. E Deus começou a abençoar muito os seus negócios. Ele ganhou tanto dinheiro e pouco a pouco ele foi perdendo o seu interesse pelas coisas de Deus. Larry Clark então procurou, no sentido de encorajá-lo a interessar-se novamente pelas coisas do Senhor. Mas ele tinha uma resposta que sempre é encontrada nos lábios de homens de negócios que priorizam os seus negócios. Bem, eu sei que realmente devia estar mais envolvido nas coisas do Senhor. Em breve eu vou enviar um cheque, como se isso resolvesse todos os problemas. Ele continuou, mas o senhor sabe, os meus negócios estão se expandindo tanto que domingo estava se referindo porque nem vinha mais na igreja. É o único dia que eu posso realmente descansar. E quantas pessoas dizem isso? Esquecem que o descanso, como já vimos aqui, não é em você ficar em casa. Seu descanso é aqui. Aqui é que a sua alma é refrigerada, aqui que sua fé é fortalecida, aqui que você é renovado espiritualmente e adquire forças para vencer um mundo totalmente contrário ao que Deus tem planejado para mim e para você. Existem duas maneiras de Deus lidar com uma pessoa que tem um sistema errado de valores. Uma, Ele não dá dinheiro a ela. Outra, Ele dá tanto dinheiro que ela fica arruinada por causa do dinheiro. Larry Clark continua contando que alguns meses mais tarde, a secretária desse homem havia se esquecido de renovar o seguro contra incêndio da empresa desse homem. E 3 dias depois que o seguro venceu, a empresa dele pegou fogo e ele perdeu tudo que tinha. Tudo que ele tinha acumulado ao longo da sua vida inteira. Terceiro, ao dar a Deus o dízimo como reconhecimento de que tudo que eu tenho pertence a Ele. O dízimo foi estabelecido antes da lei. Muitas pessoas, o dízimo é coisa da lei. Conversa fiada, você não conhece a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que muito antes da lei, foram os princípios estabelecidos por Deus desde o princípio. Abraão teve que socorrer o seu sobrinho Ló, que alguém veio e tomou todos os bens, invadiu Sodoma e Gomorra e levou todos os bens de Ló e tudo que ele tinha. Então Abraão juntou os homens todos que ele tinha e foi ao encalço de Ló para libertá-lo. Depois ele libertou, trouxe tudo de volta, e é nesse momento que aparece uma pessoa que ninguém sabe de onde veio, como ele apareceu. O nome dele é Melquisedeque. E no livro de Hebreus nós ficamos sabendo que ele era um tipo de Cristo, porque não se menciona a sua descendência, não diz quando ele nasceu, não diz quando ele morreu, ele não tem nem princípio nem fim de dias, pelo menos registrado. Então ele é como um semelhante ao Filho de Deus.
E o texto diz que quando esse homem veio ao encontro de Abraão, ele disse: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Ele disse isso para Abraão. E o texto diz: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Por que Abraão deu o dízimo dele? Não sei. A Bíblia diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não a semelhança do sacerdócio araônico. É um sacerdócio superior. E foi esse homem que veio abençoar Abraão e receber dele os dízimos. Quem é? Não sei. Nós devemos dar a Deus o que Ele é direito. Se não dermos a Deus o que é direito, Deus dá a Satanás o direito de reclamar para si o que nós não demos para Deus. Porque Satanás tem o direito de agir na nossa vida quando há brechas e quando a pessoa não dá o dízimo, tem aberto uma brecha. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que quem rouba Deus está debaixo de maldição. Malaquias 3:8, 9. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Isso é palavra de Deus, não é do pastor Paulo, não. Mas a Bíblia, então, alguém fala: mas eu não estou debaixo de maldição. Se você só não fica debaixo de maldição se você não pecar. Ah, e se eu pecar? Peça perdão. Se você deixa o pecado aberto, se você não resolve a questão do pecado na sua vida, você abre espaço para o inimigo assolar. A Bíblia diz que o Senhor repreende o devorador, que é uma figura de Satanás, quando o dízimo é dado. Porque o Senhor diz que o povo está roubando. Depois ele diz: tem o dízimo. Ele diz: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. A edição revisada e literal do texto diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei ou repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador aqui era o gafanhoto que vinha e destruía a plantação. Era todo tipo de praga que pode colocar em risco toda uma colheita. Isso para não falar as temperaturas extremas que podem também arruinar toda uma colheita. E N fatores podiam acontecer, e aconteceria aqui, segundo a palavra do Senhor, como resultado da falta pelo povo roubar a Deus. Mas se o povo fosse fiel, ele disse que ia repreender o devorador. O devorador eram essas pragas. Mas trazendo isso para o nosso contexto, quem é que é o devorador? Figuradamente é o diabo, porque ele tem o direito sobre nós quando nós abrimos espaço para ele. Quem rouba o Senhor é aquele que diz que não tem condições de dar o dízimo. É a conversa mole que a gente ouve de todo mundo que não dá o dízimo. Na realidade, todos têm condições de dar do que recebem,
Você só não tem condição de dar o que você não recebe. Se você ganha pouco, dê pouco. Se você não ganha nada, não dê nada. Nós não temos que esperar ter vontade para dar. É igual o amor e perdão. Ah, eu não estou sentindo vontade de amar fulano. Olha, você não tem escolha. Se você não amar, você está pecando. Ah, eu não quero perdoar. Você não tem escolha. Ou você perdoa, ou então você não tem perdão. Ah, eu não estou com vontade de dar. Olha, você pode não estar com vontade de dar oferta. É um direito que você tem. Agora o dízimo é um mandamento. E se você não dá, as consequências vêm. Não estou aqui praguejando, não estou aqui lançando, pastor, está lançando para mim. Não estou não. É o que diz a palavra de Deus. Então não tem que depender de vontade. O mandamento a gente obedece e não discute. Ou então você não confia no mandamento. Porque se você confia, você faz o que Deus manda que eu e você façamos. Eu não tive muita dificuldade com dízimo em época nenhuma da minha vida. Eu sempre vi meu pai dizimando, separando o dinheirinho dele lá constantemente. Ir lá e depositar. Isso para mim foi igual comer feijão com arroz. Meu pai era diácono e ele era responsável pela assistência às viúvas. A igreja era muito grande, a primeira igreja batista de Belo Horizonte, e tinha muita viúva, pobre, paupérrima não diria, mas que a igreja ajudava. E ele preparava toda semana também esses envelopes. E eu acompanhava ele para todo lado que ele ia. Então, simplesmente, desde criança, eu aprendi que o dízimo é do Senhor. O primeiro salário que eu tive, a primeira alegria que eu tive foi lá e colocar o meu dízimo. Tinha 14 anos de idade quando fiz isso. Mas se você tem dúvidas, o Senhor manda que você o prove. Malaquias diz assim: trazei edição revisada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Olha, tem e veja o que eu vou fazer. Prove-me, ele disse, e veja o que vai acontecer. Abastança, nessa versão, fala de fartura, fala de riqueza, fala de abundância. Deus tem prazer em suprir muito além das nossas necessidades. Isso vale para todos e não apenas para pastores e missionários. Blair disse que as pessoas em seu país pensavam que essas coisas só aconteciam com pessoas como ele, mas essas mesmas pessoas, por causa da ministração dele, quando esses princípios começaram a cumprir esses princípios, e Deus começou a suprir as necessidades dessas pessoas de forma sobrenatural. Dessa forma, Deus demonstrou o seu poder de suprir, de prover. Então, muitas pessoas na sua igreja começaram a ter experiência com a entrega dos dízimos. A secretária da igreja não dava o dízimo e passou a dar. Naquela mesma semana, a geladeira na casa dela quebrou. E ela não tinha meios. Mas naquela mesma semana, Deus proveu um dinheiro extra, que foi a conta exata do conserto da geladeira, para que eles pudessem pagar o conserto da geladeira. Isso aconteceu, ele diz, num período de grande recessão lá nos Estados Unidos. Nessa ocasião, ele disse que ninguém conseguia emprego. Mas ele disse que as contribuições da igreja dobraram e continuaram a aumentar desde que ele começou a falar sobre isso. Enquanto isso, outras igrejas alegavam que não tinham dinheiro para pagar suas contas.
O marido da secretária da igreja arrumou um emprego 3 dias mais tarde. Alguns meses se passaram e o seu chefe o chamou e disse: por causa do excelente trabalho que você está realizando em nossa empresa, a diretoria determinou que você tenha um aumento de 15% retroativo ao início do ano. Isso era em julho. Um homem que era contador de sua igreja disse que não podia de forma alguma dar o dízimo, mas disse que ainda assim ele ia dar. E quando ele recebeu o seu salário, ele separou logo o dinheiro do dízimo. E quando ele recebeu o seu próximo pagamento, ele teve dinheiro para antecipar até um seguro social. Eu não sei, é um seguro, se não me engano, não sei o que é seguro social. Não tive tempo de perguntar a Bia, porque a Bia sabe. Então, o que é esse seguro social? Eu acho que não é bem um seguro-desemprego, não. É um seguro que abrange assistência médica, outras coisas. Então, aconteceu também que o governo começou a lhe devolver uma determinada quantia que ele jamais podia esperar, e ele verificou que era exatamente o valor do dízimo que ele tinha dado. Ele disse que quando começou a pensar sobre o dízimo, ele já estava gastando 100% que ganhava. Em outras palavras, 100% do seu salário já estava comprometido e não tinha os 10% do dízimo aí não. Ele então pensou: naturalmente eu não posso dar o dízimo, porque eu teria que ganhar mais 10% do que ele ganhava. Por isso ele pensou: o que eu vou fazer primeiro é pagar algumas contas e então dar ao Senhor 1%, e ir subindo até chegar nos 10%. No final do primeiro ano ele tinha uma dívida ainda maior, em torno de 11 mil reais. Sua esposa teve que ser hospitalizada para uma intervenção cirúrgica grave. Nesse mesmo período, 2 de seus filhos tiveram que ir ao hospital, e lá tudo é pago no din-din, viu? A menos que tenha algum seguro, não sei. Deus tem 2 maneiras então de aumentar os nossos recursos: ou ele diminui as nossas despesas, ou ele aumenta os nossos ganhos. Ele disse que depois de todo o sufoco financeiro que ele experimentou, ele disse: Senhor, eu aprendi o que querias me ensinar. Então ele começou a fazer o seguinte: sempre que recebia o seu salário, ele preenchia primeiro o cheque do dízimo e entregava. No final de cada mês, a partir daquela data, as suas contas começaram a ser pagas. No final de um ano, ele verificou que tinha gastado pouco com médicos e remédios. O Senhor estava diminuindo as suas despesas. Ele fez o propósito de vender o carro, seu carro. Ele esperava que quando o seu carro estivesse bastante usado, ele então venderia. Ele então começou a separar uma quantia por mês para o conserto do carro. E no ano anterior ele tinha gasto com o carro o valor equivalente a R$3.500 aproximadamente. No segundo ano ele gastou apenas 900 para consertar. Finalmente ele vendeu o carro quando ele tinha rodado 150 mil quilômetros. E ele disse que nunca teve que fazer qualquer conserto que implicasse em um valor mais significativo. Quando nós damos os nossos carros ao Senhor como propriedade, Ele sabe como cuidar melhor da sua propriedade do que nós mesmos. Eu penso que todos aqui que têm carros gostariam de ter Deus como seu legítimo proprietário. Eu não diria nem carro, seja bicicleta, seja moto, seja lá o que você tem, que você valoriza. Vamos realmente entregar todas as coisas para o Senhor. E o outro ponto básico nós veremos, se Deus permitir, na próxima semana. Curva a sua cabeça e fale com Deus o que Ele falou com você durante esse tempo que nós ministramos aqui.
E se você tem tido problemas que foram aqui levantados, então fale com Deus. Se você tem que pedir perdão, peça perdão. Se você tem que fazer um propósito novo, faça o propósito. Agora, cumpra o seu propósito. Coloque diante de Deus aquilo que você sabe tem que ser colocado para mudança, para transformação.